A conversão da fé cristã, parte 07, dia 22 de dezembro de 2025. 3. A aplicação. Só posso mencionar. É isto que é aquele que é o meio de conversão de um pecador sob Deus, salva uma alma da morte e perdoa uma multidão de pecados. Mas atenção especial deve ser dada aos apóstatas, pois em trazer desviados para a igreja há tanta honra para Deus quanto em trazer pecadores. Irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, infelizmente, o pobre apóstata costuma ser o mais esquecido. Um membro da igreja desonrou sua profissão. A igreja o excomungou e ele foi considerado um pagão e publicano. Conheço homens de boa reputação no ministério do Evangelho que 10 anos atrás caíram em pecado, e isso é jogado em nossos dentes até hoje. Você fala deles, você é imediatamente informado. Ora, há 10 anos eles fizeram isso e aquilo. Irmãos, os homens cristãos e as mulheres cristãs deveriam se vergonhar por tomarem conhecimento de tais coisas por tanto tempo depois. É verdade que podemos ter mais cautela em nossos negócios, mas para repreender um irmão caído pelo que ele fez há tanto tempo, e contrário ao espírito de João, que foi atrás de Pedro, 3 dias depois de ter negado seu mestre, com juramentos e maldições. Hoje em dia é moda, se um homem cai, se uma mulher cai, não ter nada a ver com ele. Os homens dizem, ele é um sujeito mau, ela é uma sujeita mau, pecadora, não iremos atrás deles. Amados, suponha que ele ou ela seja o pior. Não é essa a razão pela qual você deve ir atrás dele? Suponha que ele nunca tenha sido um filho de Deus. Suponha que ele nunca tenha conhecido a verdade. Não é essa a maior razão pela qual você deveria ir atrás dele? Não entendo sua modéstia sentimental, seu orgulho excessivo, que não te deixe ir atrás do principal dos pecadores. Quanto pior o caso, maior é a razão pela qual devemos ir. Mas suponha que o homem seja um filho de Deus e você o rejeitou. Lembre-se, ele é seu irmão, ela é sua irmã. Ele é um com Cristo tanto quanto você. Ele é justificado, ele tem a mesma justiça que você. E se, quando ele pecou, você o despreza, ao desprezá-lo, você despreza o seu mestre. Fique atento. Tu mesmo pode ser tentado e um dia cair, como Davi. Você pode andar no topo de sua casa muito alto e pode ver algo que o levará a pecar. Então, o que você dirá se os irmãos passarem por você com um sorriso de escárnio e não prestar atenção em você? Se tivermos um apóstata ligado à nossa igreja, cuidemos dele de maneira especial. Não lide mal com ele. Lembre-se de que você também teria sido um apóstata se não fosse pela graça de Deus. Aconselho você, sempre que vir professores vivendo em pecado, a ser muito tímido com eles. Mas se depois de algum tempo você vir algum sinal de arrependimento, ou se não fizer, vá e procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois lembre-se de que, se um de vocês se desviar da verdade e outro converter, lembre-se de que aquele que converter o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e ocultará uma multidão de pecados. Desviados, que sentem sua miséria, irei atrás de vocês em um momento.
pobre apóstata, você já foi um cristão. Você esperava que fosse? Não. Você diz: eu acredito que enganei a mim mesmo e aos outros. Eu não era filho de Deus. Bem, se você o fez, deixe-me dizer-lhe que, se você reconhecer que Deus o perdoara, suponha que você enganou a igreja, embora não seja o primeiro a fazê-lo. Temo que alguns membros desta igreja tenham feito isso, e não os descobrimos. Digo-lhe que seu caso não é desesperador. Esse não é o pecado imperdoável. Alguns que tentaram enganar os próprios eleitos ainda foram libertados. E meu mestre diz que ele é capaz de salvar totalmente, e você não foi além do limite. Todos os que vêm a ele, venha então a seus pés, lance-se em sua misericórdia, e embora uma vez você tenha entrado em sua missão como espião, ele não vai enforcá-lo por isso, mas ficará infeliz em pegá-lo, de qualquer maneira, como um troféu de misericórdia. Mas se você era um filho de Deus e pode dizer honestamente: eu sei que eu amei e ele me amou, digo a você que ele ainda o ama. Se você se desviou tanto, você é tão filho dele como sempre. Embora você tenha fugido de seu pai, volte, ele ainda é seu pai. Não pense que ele desembainhou a espada para matá-lo. Não diga: ele me expulsou da família. Ele não tem. Suas entranhas anseiam por ti agora. Meu pai te ama. Venha então a seus pés, e ele nem mesmo te lembrará do que você fez. O filho pródigo ia contar a seu pai todos os seus pecados e pedir-lhe que o tornasse um de seus empregados. Mas o pai calou a boca. Ele o deixou dizer que não era digno de ser chamado de filho, mas não o deixou dizer: faça-me como um empregado contratado. Volta e teu pai te receberá com alegria. Ele te abraçará e te beijará com os beijos do seu amor, e dirá: encontrei esse meu filho que estava perdido. Recuperei esta ovelha que se extraviou. Meu pai te amou sem obras. Ele te justificou independente delas. Tu não tens menos mérito agora do que tinhas então. Venha e confie e acredite nele. Encontrei esse meu filho que estava perdido. Eu recuperei esta ovelha que se desviou e se extraviou. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.